Muito bom dia, o Cidades do Paraná está no ar e hoje eu vou receber minha querida amiga Cristiane Yared e a gente vai contar um pouco dessa história sensacional. Bom dia, Cristiane, obrigado pela sua presença. Uma honra estar aqui com vocês. Cristiane Yared, para quem não sabe, e eu tive o prazer de conhecer, filha de um casal maravilhoso, pastor Altair, pastora Sulamita, que durante muito tempo comandaram ali a igreja, que hoje é comandada pelo seu irmão, né? Meu irmão mais velho. Pelo teu irmão mais velho ali, para quem não sabe, conhecia como a igreja do Balão Mágico, ali no Jardim Ambiental, né? Na Rua 15. Na Rua 15. E de lá a gente tem uma relação e a gente vai falar um pouco, Cristiane, dessa loucura. Você, do balcão de uma das melhores confeitarias de Curitiba, por uma tragédia familiar, e aí você acorda, depois de muito sofrimento, deputada federal. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. A luta, ela tem 14 anos, né? Esse ano fez 14 anos do aniversário da morte. E, na realidade, eu era uma confeiteira, professora de música. Formada em música, né? Eu fiz Belas Artes, né? E, assim, a vida da noite para o dia virou realmente. E, lógico, os dias se tornam noites com essas tragédias. Eu passei por lutas gigantescas, né, imensas, você já tem noção de todas elas, já relatei várias vezes, mas da cozinha, né, eu digo que da panela do brigadeiro, Deus me levou para a panela de pressão. Lá e fechou a tampa, né? Então, do brigadeiro à panela de pressão. E lá, nesses 8 anos, eu só tenho a agradecer a Deus, Samir, só tenho a agradecer porque eu acabei tendo participação em mais de 700 pequenas leis, né, e 3 grandes leis que regem o país, ajudando a melhorar a situação, que hoje é algo que poucas vozes se levantam, que é a questão de um trânsito melhor, e as pessoas às vezes não entendem. Eu fui muito acusada de ter usado a morte do filho. Obviamente que se o filho não tivesse morrido, eu não teria saído na política. É uma coisa óbvia, né? Mas é uma promessa que eu fiz ao filho quando o caixão desceu. Eu falei para ele que eu não ia enterrá-lo, eu ia plantá-lo, e com semente ele daria frutos. Eu só tenho a agradecer a Deus porque deu frutos, deu frutos. A luta é gigante, é diária, sabe que para a mãe e para o pai há uma ruptura muito grande familiar, porque a família ela é uma estrutura, né? Quando uma das peças escapa, sai, né? Essa estrutura ela fica sempre capenga, né? Nunca é mais o que era antes. E a nossa luta é manter a família unida, né? Porque eu tenho mais 2 filhos, tenho os netos, e fazer com que esses filhos que ficaram, eles se sintam tão amados quanto o amor que eu tenho por aquele que partiu. Eles não se sintam rejeitados no meio de um sistema todo que acaba levando você a ter um amor eterno e chega a ser doente, né? Porque a gente fica doente mesmo pelo filho que partiu. E a gente sabe que os filhos que ficam, eles precisam da gente. E não me dá o direito de enterrar a família inteira, o fato de eu ter enterrado um filho, levar a família toda para o túmulo, né? Que é o que normalmente acontece. Essa mãe, ela perde a estrutura e ela leva a família com ela para o túmulo, né? É uma coisa assustadora. E é um país ferido, né? Nós não temos um país lavado em sangue. Até hoje, em todas as palestras que eu dou, né, eu sempre falo que nós temos um país lavado em sangue, que aquele lugar lá onde o meu filho morreu ficou lavado em sangue, mas há um país lavado em sangue, né? E essas famílias, elas perdem a estrutura. Um país, ele é feito de famílias, né? E se nós não temos aí uma estrutura de famílias, a tendência é termos um país machucado. Morreu, tem que enterrar, não tem o que fazer. E quem fica com o filho sequelado que sofre as verdadeiras agruras desse sistema de saúde que não consegue atender em gripe. E é difícil mesmo, porque hoje, se imagine, está com o filho saudável hoje, ele sai para comprar pão e fica sequelado num acidente que teve. Aí você tem que mudar toda a estrutura da tua casa para receber aquele filho dentro de casa e
E todo o sistema, né? Cadeira de rodas, órtese, às vezes prótese, e precisa dar um atendimento. São 2 pessoas a menos produzindo em casa, porque é a pessoa que está sequelada e alguém que tem que parar para cuidar. Que vai cuidar. Uhum. Né? Então, quando nós lutamos e falamos de um trânsito melhor, e até as pessoas falam, você usou a morte do filho, mas quantos outros filhos foram salvos? Eu dei mais de 3.000 palestras pelo estado do Paraná. E nessas palestras todas eu friso bem a responsabilidade de cada um de nós. Você criou um instituto, né? Você foi criado um instituto. Eu criei o Instituto Paz no Trânsito, onde eu atendo as famílias. A gente atendeu muitos infratores. Agora, esse programa do infrator está suspenso. O juiz achou melhor suspender. Embora nós tenhamos atendido 7.000 infratores, não houve nenhuma reincidência. Né? Quando eu fui eleita, o juiz entendeu que eu não precisava mais do recurso que vinha do Estado para atender famílias. E, obviamente, que é uma instituição grande, né, que nós tínhamos. Eu atendia, em média, 350 famílias por mês. Então, e todas elas eu atendia uma por uma. E quando eu fui eleita, eu não pude mais fazer esse trabalho. Eu tinha outras funções, né, a preocupação toda de criar novas leis que pudessem barrar um pouco essa situação. E eu fui entender que não há lei que segure, né? Não tem punição que segure. O que muda pessoas é conhecimento. Conhecimento muda pessoas, meu amigo. A hora que a gente conhece, a gente pertence, e pertenceu, mudou o comportamento. Exatamente. Essa semana, por incrível que pareça, nas redes sociais de Paranaguá, tem um imbecil lá, e eu não tenho problema nenhum de citar o nome desse imbecil, chama Carlos Leal. E ele fez um comparativo até com aquela senhorinha que é funcionária da prefeitura, Yara Yared. Uma trabalha todo dia, outra usou a morte do filho para se promover. Como eu já disse, é um imbecil, é um idiota. Só quem teve essa dor, e eu posso falar, porque a minha família, infelizmente, também foi acometida numa tragédia dessa. Meu genro foi assassinado no trânsito, né? Mas não foi um acidente, ele foi assassinado no trânsito. A gente não sabe se uma discussão ou se por qualquer outra coisa, mas foi uma perda, como você disse, a família, né? Minha filha completamente destruída, minha esposa tendo que cuidar da filha, eu me sentindo um lixo porque eu não conseguia tirar a dor dela. E aí a gente vê, quanto tempo depois, Janete? 14? 14 anos. 14 anos depois, um imbecil desse vir numa rede social. Né? Os que não entendem. E eu sempre digo que a gente transfere imagens, né? A pessoa transfere uma imagem. Certamente ela acha que não dói, que não, né? Tudo bem. Mas Deus, está tudo na mão do Senhor. Claro, claro. Tem tudo os seus planos. Mas daí a gente vai começar a falar da tua entrada. Então quer dizer que você enganou mais de 200.000 paranaenses. Não, e outra coisa, eu planejei a morte do filho. Isso, né? Você morre porque eu quero ser deputada federal. Eu quero federal. Deputada e quero me promover com isso, ter uma situação melhor. Uma empresa que faturava 350 mil reais por mês, que eu abandonei para cuidar de famílias. Tá? Eu morava numa casa de mais de 500 metros quadrados, com piscina, com sauna especial, né? Cozinha gourmet, né? Maravilhosa. Não precisava de mais nada. Não, eu não precisava me incomodar. Né? Aí eu abro mão de uma vida que eu tinha para poder estar deputada federal e ainda pegar todo esse recurso e jogar dentro do instituto. Eu pegava o que eu ganhava, mais o meu limite de banco e pagava as contas do instituto, porque o juiz achou que eu, estando deputada federal, não precisava mais do recurso que vinha do governo. Então, são pessoas que não têm alma, não têm coração, mas o que mais me importa assim, na vida é saber que Deus sabe o que eu estou fazendo. Deus conhece o meu coração. Então eu fico muito tranquila, a pessoa quer falar, ela fala. Então vamos fazer uma viagenzinha bem rapidinha assim pra gente, vamos lá. Dorme confeiteira, com uma vida absolutamente estável e feliz, acorda, que eu não sei, não é uma viuvez, né? Porque a viuvez é para pro ente, pro parceiro. Mas vamos lá, acorda sem um filho, passa aquele período de sofrimento e aí abre o olho
e está tomando posse na Câmara Federal como a deputada federal mais votada do Paraná. Nesse momento, qual foi a sensação? De ter um propósito, né? De ter uma resposta do filho plantado. Eu precisava... Você imagina, eu uma confeiteira, professora de música. Eu cheguei no Congresso e eu não entendia. Eu precisei de 2 anos para poder estudar leis, o trâmite dentro da casa. E é dificílimo, porque projetos levam até 7 anos para serem aprovados. 5 anos como eu. Tive projeto que levou 7 anos para ser aprovado. E não é porque não é projeto bom, é projeto excelente. O problema é que o trâmite, né, passa por muitas situações, ali, por várias comissões. É muito delicado. Nosso país, quando se fala de leis, é um país que tem lei para tudo. Né, e que essas leis não são cumpridas. Não é que elas não sejam cumpridas. É que a lei manda prender, a justiça manda soltar. Então a lei diz, fique recluso. Né? Você cometeu uma tragédia, um assassinato, você estava alcoolizado, drogado, em alta velocidade. Você tem que ficar recluso. Mas aí a justiça diz, não, ele é réu primário. Ele não tem antecedentes, ele não saiu com a intenção de matar. Deixa ele livre. Põe uma tornozeleira, deixa ele livre. Obviamente que a sociedade toda fica indignada, né? Se indigna com razão, porque muitas vezes é uma família inteira que se perde numa tragédia dessa, porque alguém que não tinha carteira, estava bêbado, resolveu dirigir em alta velocidade. Mas essas lutas todas, elas vão nos ensinando as coisas, sabe? No começo eu tinha uma dor, que era a dor da revolta, eu precisava do culpado, punir o culpado. Depois eu fui obrigada a aceitar que a dor da aceitação você não tem o que fazer. Você tem que aceitar que aquilo é assim e acabou, não vai voltar. E a última dor, que eu considero a mais saudável das dores, né, é a saudade. A gente só tem saudade daquilo que a gente gosta, né? Então a saudade, ela vem para lembrar você sempre. Teve alguém que passou pela tua vida, fez a diferença e vai continuar fazendo a diferença. Aí quando a gente encontra, a gente não é a primeira pessoa que fala sobre isso, né? Tem muito, nossa, eu precisei processar alguns, ganhei em todos os processos que eu processei, eu ganhei. Os juízes deram sempre ganho de causa, em todas elas. Pessoas que falaram que não deviam, né, me julgaram pelo tamanho que elas eram. Então, normalmente, quando a gente julga alguém, e Deus nos colocou por juiz de ninguém. Eu não posso julgar a mãe do Carlos Murilo, que morreu com meu filho, se ela fez um acordo uma semana depois da morte. Deus vai julgá-la mesmo, porque eu não sei da necessidade dela e se ela precisava ou não fazer aquilo. Então, para esse Senhor, a resposta está tudo na mão do Senhor, tudo na mão de Deus. Eu já vi tantas coisas acontecerem. Eu só sempre digo para as pessoas que elas cuidem para não trazerem maldição sobre a vida delas. Porque às vezes você fala uma palavra e você traz maldição para a tua casa, sem você perceber. Então, quando a Bíblia diz para a gente amar o próximo, é para amar de verdade. Se colocar no lugar do outro, se coloque no lugar. Eu tenho certeza que cada um que se colocar no meu lugar vai entender que, embora as pessoas achem que eu usei a morte do filho, muitas outras vidas foram salvas. E depois todo mundo perde, ninguém, não é só quem enterra ou quem fica com o filho sequelado. A pessoa que causou também perde. A vida dela vai mudar. Então nós lutamos para que isso não seja em menor quantidade, cada vez mais, mas é uma luta. Eu fico imaginando hoje, né, que na época não tinha nesse sentido, maldito celular, e eu sempre falo para minha filha, para os meus funcionários, olha, não é preocupado com o bem carro. Você já imaginou você pegar uma vozinha com 2 netos levando para o colégio? Então, o falar... E a gente mesmo... O celular hoje é uma tristeza, meu amigo. Desgraça, uma desgraça, né? o mal, desgraça. Na verdade, hoje morrem mais pessoas em acidentes de trânsito por causa do celular, do manuseio do celular, do que pela bebida alcoólica. E é uma coisa interessante, nem todo mundo que bebe dirige, mas todo mundo que dirige tem um celular. Tem um celular. Então as pessoas acham que eu só vou ver a mensagem. E faz o sonzinho, a pessoa já busca o celular para saber. Encosta o carro, desliga o carro, veja lá as mensagens, deixa de lado, segue a viagem.
cuida de si, cuida do outro, que é o que a gente pode ensinar, né? Tá gostando como eu? Cidades do Paraná vai para um rápido intervalo comercial e na volta a gente vai falar um pouco da chegada dela em Paranaguá para fazer esse grande trabalho que ela está fazendo na cidade. Sábado, aqui no Continental, é dia da nossa famosa feijoada. E ela vem acompanhada com rodízio de carnes, massas e risotos. Aqui na esquina mais charmosa de Água Verde, você conta com um espaço confortável e um ambiente onde você pode trazer sua família e amigos para se descontrair. Contatos para mais informações: 41 991 77 0452. Sábado é dia de feijoada no Continental. A Clínica Síria, especialista em otorrinolaringologia e ortodontia, disponibiliza aos clientes tratamentos para ronco, bruxismo, problemas de audição e doenças respiratórias, além do tratamento multidisciplinar da articulação temporomandibular, zumbido e tontura. A Clínica Síria também oferece o tratamento estético com botox, preenchimento facial, lentes de contato e implantes dentários. Psicologia, nutrição, estética corporal e terapia capilar. Agende sua consulta 41 3343 0101 ou pelo WhatsApp 98430 0101. Clínica Síria. Sua saúde em primeiro lugar. Cidades do Paraná está de volta e eu estou tendo aqui esse papo delicioso, ex-deputada Cristiane Yared, e agora a gente vai falar o que a Cristiane Yared está fazendo em Paranaguá. Cris, você é reeleita para o segundo mandato, faz um trabalho, e aí eu posso falar com muita propriedade, porque eu acompanhei isso, né? Acho que nunca na história do litoral paranaense um deputado federal esteve tão presente nas cidades do litoral paranaense, e quis o destino, e eu achei uma coisa muito legal. No outro dia da eleição, quando eu falei com você, você falou: estou absolutamente tranquila, porque se for o plano de Deus, para mim está ótimo, você não se reelege e recebe um convite que eu digo que foi um gol de placa do prefeito de Paranaguá, Marcelo Roque, e hoje você é secretária municipal de Paranaguá. É isso, com muita alegria, muita alegria. E Paranaguá me recebe como mãe que é, né? Uma mãe que acolhe outra mãe. E eu ando nas ruas e converso com a população e me sinto acolhida de verdade. Eu faço parte dessa cidade. Quando eu não fui reeleita, eu falei com meu esposo, eu falei: olha, então a minha vida política acaba aqui, vamos seguir nossas vidas, né? Eu vou trabalhar, como eu sempre fiz a vida toda, nunca tive medo do trabalho, né? Vamos continuar a nossa vida. E aí o Marcelo entrou em contato e falou: olha, seria interessante, eu gostaria muito. Você ainda tem portas, as portas estão abertas, né? Porque elas continuam abertas, graças a Deus. Uhum. Eu tenho portas abertas em todos os ministérios, em todos. E aí eu, conversando com meu esposo, eu falei: amor, e ele falou assim para mim: querida, você tem muita coisa para poder ajudar ainda. Aproveita enquanto você tem saúde, enquanto você tem tempo, né, de Deus sobre a terra para fazer, ajude pessoas. Você ama tanto Paranaguá, só fala de Paranaguá, vai lá, ajuda o Marcelo. Então, quando o Marcelo me convidou, eu vi que era um propósito de Deus. Vim para cá, estou fazendo a diferença e quero fazer a diferença na cidade, quero deixar um legado para a cidade. Eu fui a segunda deputada que mais trouxe recursos para o estado do Paraná. Trabalhei muito para isso, muito, muito, muito. E para o litoral, eu acredito que sem sombra de dúvidas, eu fui a deputada que mais trouxe recursos para o litoral. Ainda tem coisa chegando, né? Vira e volta tem aí, a gente entregou agora 7 ônibus, está vindo mais uma leva de coisas boas para a cidade. E eu sei que às vezes as pessoas ficam, né? O que está fazendo aqui? O que veio fazendo? Não é de Paranaguá. Ué, mas eu me importo, né? E adianta eu ser de Paranaguá e não me importar? Eu me importo. E assim, eu vejo Paranaguá como cidade-mãe. Minha cidade. Quero fazer a diferença, quero deixar um legado para a cidade. Em todas as áreas.
E ali, eu até falo para o Marcelo que se os prefeitos tivessem um pouquinho mais de sacada, eles pegariam esses deputados federais que não foram reeleitos e trariam para dentro das prefeituras, porque as portas continuam abertas. Sim. E a gente consegue trazer recursos de Brasília, tem acesso ao governo estadual, tem acesso ao governo federal e consegue administrar as secretarias, né? Pela experiência que a gente tem, a gente consegue administrar essas secretarias, fazendo com que elas cresçam mais, elas se ampliem na visão que elas têm do que é estar uma secretária ou um secretário, de como poder trabalhar melhor e produzir mais. Então, eu estou com o coração muito em paz. Você sabe que a pessoa, quando ela pode tentar fazer um gênero por um tempo, ela não consegue muito tempo aqui. As máscaras caem. As máscaras caem. Com certeza. Né? E quando a pessoa não faz porque ama, também isso é visível. Agora, eu amo a cidade, eu amo pessoas, eu amo as pessoas. Então, é diferente, elas sentem isso quando eu abraço, quando eu converso, né? Quando eu falo, quando eu trago, quando eu ajudo. Isso tudo faz parte de um propósito, eu vejo como um propósito de Deus. Então, eu estou aqui para somar, eu não estou aqui para dividir e nem para tirar lugar de ninguém. Eu estou aqui para somar com a cidade, para fazer a cidade ser melhor. Eu enxergo o Paranaguá com um futuro brilhante, sabe? Enxergo o Paranaguá lá na frente, né? Uma cidade para os filhos, para os netos. Essa geração que está chegando, que já tem uma outra visão. E eu vejo o Paranaguá como uma cidade que vai produzir uma geração, como já está produzindo, né, nos esportes. Né? Nós temos aí destaques fantásticos. Você vê, a Copa do Mundo está sendo feita em Paranaguá. Isso é maravilhoso, um trabalho do Elton com todo carinho, com empenho, luta, né? As questões de toda a cultura que nós temos por sermos cidade-mãe do Estado. Então, olha quanta coisa poderosa que nós temos para poder... o Porto, que é fantástico. Então, essa junção de forças de todos faz com que a cidade ganhe. E nós temos que entender isso, nós temos que ver a cidade como um todo. Não é cada um olhar para o seu umbigo e, não, eu estou fazendo. Não, todos temos que fazer. Né? E é o que está acontecendo na gestão do Marcelo. As secretarias estão unidas. Então, um liga para o outro, conversa, dá para fazer assim, puxa aqui, pega lá, não sei o que. Faz acontecer. É essa junção de forças que vai fazer com que a cidade seja melhor para todos. Não para alguns, mas para todos, que é o que a gente quer. E eu acho que você incomoda aquelas pessoas que nada fizeram por Paranaguá, porque é assim, ninguém rouba algo da pessoa que a pessoa não tem, né? Você não pode tomar um amor de uma pessoa se aquela pessoa não tem aquele amor. Então, as críticas que eu tenho acompanhado, e são sempre os mesmos, são daquelas pessoas que nada fizeram por Paranaguá. Mas normalmente é assim, né? Sabe? E aí se assustam dizendo, opa, chegou alguém que já fez e que pode fazer. Então eu vou dar o discurso. Porque, olha, todo respeito, eu sou casado com uma paranaguara, a minha esposa é de uma família de Paranaguá, nascida e criada em Paranaguá. Eu sofri isso que a Arede está sofrendo agora na minha chegada a Pontal do Paraná. Você é de fora. Tá bom, e daí? Eu não estou falando que eu sou pontalense. Ela não está falando que ela é paranaguara. Mas eu duvido que tenha alguém que ame mais, não só Pontal do Paraná ou o litoral, do que eu amo. Do que ela possa amar Paranaguá. Ela não é a que mais ama, mas não tem ninguém que ama mais. Porque a gente aprende a amar. Porque principalmente na condição dela, né? Que, como ela disse, e é verdade, porque a gente fala com outros deputados federais, que entra em qualquer ministério, que é respeitada, que não é retaliada. Vocês não sabem a importância disso para um prefeito, que às vezes demora meses para conseguir uma audiência com o ministro. Através da intermediação e da presença da IARED na equipe de governo, isso facilita. Então a gente tem que parar com esse discurso de que você não é da cidade, e daí? Não é da cidade, mas como ela disse, fez muito mais. E eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estava
no lançamento, na entrega dos ônibus. Então, para vocês entenderem quem é Cristiane Yared. Ela tinha entregue 8 ônibus para Paranaguá. Era 8 ônibus. E aí o deputado federal Toninho Vancher, que é o líder da bancada, falou: Yared, lembra? Qual que é a cidade, Yared? Jandaia. Jandaia, que teve aquele acidente do ônibus das crianças com o trem. Ela falou: claro que eu lembro. Pô, você não quer dar um desses ônibus para lá? Porque agora a Pai ficou sem ônibus. Ela não pensou, gente. Não sei se já tinha ido a Jandaia ou não. Não tem pretensão política em Jandaia. São coisas do coração. E no dia lá na entrega eu falei para ela. E o prefeito Marcelo Roque, sem problema nenhum, falou: gente, 7 ônibus já é maravilhoso. Que bom que um dos nossos ônibus está ajudando crianças lá. Então é essa pessoa. Então Jandaia não vai aceitar o ônibus. A Yared não é de Jandaia, nós não queremos ônibus. Pô, discurso, me desculpem, senhores. Discurso de gente que não fez e está preocupada porque chegou na cidade uma pessoa que faz, e eu particularmente tenho certeza que vai fazer muito. E se preocupe, porque eu conheço ela. Vai fazer e vai acontecer. Querida, obrigado, né? Meu Deus do céu. A gente não... tossindo porque eu tô com uma gripe malvada. O Rafinha coloca, ele judia da gente, ele coloca em 15 graus o ar. A gente não fez nenhum bate-papo antes para fazer essa pauta, porque eu sabia que ia ser esse bate-papo e é o que eu queria trazer para vocês. Não quis trazer aqui a política Yared, não quis trazer aqui a pretensa futura, quem sabe possível candidata em Paranaguá, não. Eu queria contar a história dela, porque eu tive a felicidade de, através do ex-cunhado dela, Cândido, casada com a nossa querida e amada Ângela, que não está mais conosco, ter a oportunidade de frequentar a casa da Cristiane, de conhecer os seus pais. Frequentei a igreja durante muito tempo, né? Fui amigo dos irmãos dela agora há muito tempo que a gente não vê. E eu sempre falava para ela: a gente precisa contar um pouco da tua história. Você imagina, você dorme, mãe de 3 filhos e confeiteira com uma vida absolutamente estabilizada. Acorda com um filho a menos, acorda deputada federal, e em nenhum momento desafia Deus. Em nenhum momento diz: Deus não podia ter feito isso comigo. Sempre com esse mesmo discurso que ela tem aqui. O plano de Deus para mim está maravilhoso. Doendo ou não, eu aceito o plano de Deus. Obrigado. Obrigada, meu irmão. Obrigado mesmo. Eu tenho certeza que você aí de casa gostou, como eu gostei também. A gente quer trazer isso para as cidades do Paraná. As histórias das cidades e as histórias de quem faz as cidades. E a Yared é uma das pessoas que faz. Eu queria dizer uma coisinha antes de você encerrar. Claro. A cidade melhor que você tanto quer, ela está em você. Então faça a diferença. Faça a diferença para alguém. Você não vale a pena viver se você não fizer a diferença na vida de alguém. Faça a diferença na vida do teu vizinho, sabe? Na vida das pessoas que você ama, até daquelas que você nem gosta muito. Faça a diferença. Porque a cidade, ela vai ser boa quando nós formos bons. Né? Uma cidade boa é feita de pessoas boas. E é isso que a gente precisa, de pessoas boas. Pessoas que se importem. Pessoas que façam porque se importam. Então, cuida bem, que a nossa cidade-mãe, ela é maravilhosa. E ela é mãe mesmo, ela acolhe. E eu estou muito feliz, porque nos planos de Deus, Deus me incluiu nos planos de Paranaguá. E isso, para mim, realmente é o que importa. E está numa equipe que está voando, né? Tá, pode nossa. falar o que for, gestão do prefeito voando. Marcelo Roque está voando, está muita coisa acontecendo em Paranaguá. E tem mais coisas, viu? E mais coisas que vai acontecer, e podem ter certeza, muitas coisas que seriam um pouquinho mais difíceis, com a presença da Yared lá, vai facilitar. Gente, muito obrigado, tenham todos uma ótima semana. Beijo, e o Cidades do Paraná volta sábado que vem. Sabem por quê? Porque Deus sempre quer